Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Verusa Duarte. Boa noite, Edneide. Boa noite, Ana Célia. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, que é uma live especialíssima. É uma live de um encontro já aguardado há muito tempo. Eu gostaria de pedir a vocês o feedback, saber se a imagem está boa, se o áudio está bom, para que nós possamos dar prosseguimento à nossa live com tranquilidade. Então, por favor, coloca aí nos comentários como é que está a conexão de internet, para que nós possamos fazer com que essa noite seja mais perfeita ainda para todos vocês que estão nos assistindo. Ótimo, muito bem. Às 8 horas e ponto, às 20 horas, na verdade, o nosso irmão Geraldinho estará entrando para conversar conosco acerca de Emmanuel, acerca de Chico Xavier e muitas informações que com certeza contribuirão para a nossa evolução moral. Eu espero que vocês estejam conectados mentalmente conosco, mandando-nos as energias positivas, os fluidos benéficos, equilibradores, para que nós possamos lograr êxito neste momento tão especial para todos nós. Boa noite, Vinícius Fernandes. Boa noite, Mônica Almeida, minha colega do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. Boa noite, Cristiana Soares. Boa noite, Francisca Gomes. Seja bem-vinda à nossa live. Lembrando que nós solicitaremos ao nosso irmão Geraldo Lemos Neto para fazer a prece final e com certeza neste momento nós fluidificaremos a água. Nós não, os espíritos protetores, os espíritos positivos do bem que nos acompanham. Então já separa a tua água, já coloca aí separadamente a tua jarrinha de água para que no final da nossa live esta água seja fluidificada, passando assim os males do corpo, os males da alma, os males da mente, e lembrando que eu sairei do foco na live de hoje. O foco será para as informações trazidas pelo nosso irmão Geraldinho. Ele que teve uma convivência muito estreita com Francisco Cândido Xavier, tá certo? E que bebeu da mesma fonte que muitos tarefeiros do Espiritismo tiveram a oportunidade de beber, que foi do conhecimento deste grande missionário, o conhecimento deste grande tarefeiro que veio para o Brasil implantar de uma vez por todas a semente do Evangelho, a semente rediviva da mensagem do Cristo. Boa noite, Amanilza. Boa noite, Renata, da cidade de Aparecida. Seja bem-vinda, Nádia Pires. Estamos aqui nos preparativos, ansiosos para receber o nosso irmão Geraldo Lemos Neto, a quem aguardamos de braços abertos para beber das informações que ele nos trará na noite de hoje. Boa noite, Lidiane Alves, seja bem-vinda. Eli Rolim, uma das nossas colegas do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, também está conosco na noite de hoje. O nosso irmão Geraldo Lemos Neto já está por aqui. Boa noite, Antônia Alves, de Solonópolis, interior do Ceará. Boa noite. Olá, tudo bom?
Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora com a sua chegada. Obrigado, Anderson. Eu queria pedir permissão para lhe chamar de Geraldinho. Posso? Claro, claro. É assim que todos me chamam. Assim, todos nós estávamos ansiosos pela sua vinda até o perfil @BritoAnderson. E eu estou representando aqui, Geraldinho, também o Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, o Núcleo Espírita Allan Kardec e o Núcleo Espírita O Reencontro, todos da cidade de Cajazeiras. Mais ou menos pelo ano de 1992, uma caravana saiu daqui e foi visitar Francisco Cândido Xavier, em Uberaba. E trouxeram autografado um livro de Cornélio Pires. E sempre que eu tinha contato com esse livro, eu sentia a energia de Chico Xavier presente naquela escrita. É muito emocionante. De fato, é uma oportunidade. Eu tenho certeza que vocês que foram lá apreciaram bastante. Geraldinho, eu infelizmente não tive a oportunidade de ir. Era uma criança auxiliada que estava chegando na evangelização para me livrar das amarras espirituais que me prendiam, mas quem foi sentiu a emoção de perto desse ser de luz. Inclusive, Dona Lúcia Siebra, que é uma das fundadoras do Grupo Espírito Sirineus do Caminho, beijou nas mãos de Chico e disse assim: "Que bom, meu irmão, que você está conosco novamente", se referindo a Allan Kardec, porque ela tinha já certeza de que se tratava da volta de Allan Kardec às plagas terrenas. E, claro, com as informações veiculadas por você posteriormente, pelos livros que você publicou, nós só confirmamos aquilo que já era certo em nosso coração. Geraldinho, eu vou fazer a prece inicial, vou separar a prece final, eu lhe convido desde já. E nós temos algumas perguntas para lhe fazer acerca de Emmanuel e de Chico Xavier. Fica combinado assim? Fica. Então vamos fechar os nossos olhos, pensarmos na figura magnífica do nosso Mestre Jesus e pedirmos também a proteção a Chico Xavier na noite de hoje. Que ele continue a iluminar e a abençoar Geraldo Lemos Neto na sua missão, na sua tarefa de divulgação do Espiritismo e que nos ajude também, como tarefeiros da Senda do Senhor, a continuarmos propagando a mensagem de Kardec, a mensagem dos Espíritos pelo mundo inteiro. Nós estamos num momento de transição planetária e esta consolação é necessária para todos nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine e que Chico Xavier nos inspire na noite de hoje, principalmente o nosso irmão Geraldinho, para que todas as informações por aqui veiculadas sejam interiorizadas no coração de cada um de nós. Graças a Deus. Assim seja. Geraldinho, no Livro dos Espíritos, a partir da questão 489, nós vamos ver Kardec se referindo aos espíritos protetores. E é uma das grandes dúvidas aqui do nosso perfil. Os espíritos protetores, eles protegem unicamente os médiuns ou todos nós temos a oportunidade, a possibilidade de termos ao nosso lado um espírito com essa tarefa de nos proteger, de nos auxiliar? Sem dúvida nenhuma, Anderson, que todos nós temos os nossos guias espirituais, nossos mentores, nossos espíritos protetores. O que não significa que eles precisam estar do nosso lado. Perfeito? Porque eles podem estar no mundo espiritual nos protegendo. Então, a resposta é positiva. Nós todos temos os espíritos protetores perto de nós. Eu, que sou um leitor voraz do que você publica,
tive a oportunidade de ver que a proteção, vamos mudar esse nome de proteção, vamos falar de assistência. A assistência dada por Emmanuel a Chico Xavier no campo da psicografia. Porém, Chico, ele tinha outros espíritos que o assistiam na sua tarefa. É correto afirmar isso? É correto. No caso de Chico Xavier, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Está cortando um pouco, mas dá para entender. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Só um minuto. Tudo bem. Tá por aqui. Infelizmente, esse veículo de gravação, que é o Instagram, às vezes dá muita variação. Isso. Mas dá para entender. Então, tá bem. Então, nós temos que diferenciar o seguinte. Pessoas comuns como nós. Temos como espíritos amigos, protetores, guias ou mesmo mentores espirituais, aqueles elementos da nossa família que já estão mais avançados espiritualmente. Então, geralmente, os nossos espíritos protetores são espíritos familiares desta vida ou de outras encarnações. Então, são nossos pais, nossos avós desta encarnação ou de encarnações anteriores, pregressas, não é? Uma coisa muito diferente é Chico Xavier, porque Chico Xavier não pode ser classificado como um espírito comum feito nós outros. Chico Xavier é um missionário do Cristo, um apóstolo da renovação humana, um apóstolo do Consolador, que em muitas encarnações, há milhares de anos, vem servindo a Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Então, nós podemos dizer que ele é um espírito crístico. A orientação que ele recebe é a orientação máxima do próprio Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, tendo em vista os relevantes trabalhos para os quais ele fora chamado em vidas pregressas, como Chico Xavier no século XX, não é? Como Allan Kardec no século XIX, como Jan Hus no século XV, como Francisco de Assis no século XIII, como o próprio João Evangelista, o apóstolo João, no primeiro século da vida cristã, e mesmo antes disso, como sacerdote Allan Kardec dos druidas, como Platão, que ele também fora 6 séculos antes de Cristo, discípulo de Sócrates na Grécia Antiga, e como também uma vida muito relevante dele, que foi o profeta Daniel. Então, vejam bem, nós estamos falando de alguém que já se depurou há muitos séculos, há muitos milênios, e que está em serviço da renovação humana na Terra inteira, tendo em vista que ele já encarnou em várias nações, em várias culturas, e sempre com o objetivo de nos dar mais espiritualidade, não é? Então, nesse particular, nós podemos dizer que ele foi orientado diretamente pelo pensamento do Cristo, mas, obviamente, que o próprio Cristo estabeleceu algumas personalidades para auxiliá-lo nessa tarefa com Chico Xavier. Nós sabemos, por exemplo, que o espírito de Emmanuel foi, durante toda a assistência espiritual que ele deu ao Chico,
um representante do pensamento do próprio Cristo. E, nesse sentido, ele não foi vamos dizer assim, o mentor de Chico Xavier, o guia espiritual, como muitos do movimento espírita costumam dizê-lo, não é? Ele foi, sim, vamos dizer, o sentinela no mundo espiritual da tarefa da psicografia. Essa era a mentoria de Emmanuel. No sentido, por exemplo, da caridade, já não era Emmanuel quem orientava o Chico, e sim o espírito de veneranda, Isabel de Aragão, que tinha sido, no século XII, XIII, uma grande missionária do Cristo em Portugal e em Aragão, tinha sido rainha de Portugal e Algarves, e havia servido a Jesus naquela ocasião. E ela se apresentou ao Chico no dia 10 de julho de 1927 para guiá-lo na tarefa da caridade, da fraternidade. E assim nós vamos ver outros espíritos, como, por exemplo, Neio Lúcio. Neio Lúcio guiou Chico Xavier, ou fez a mentoria mesmo de uma determinada tarefa, que é o culto do Evangelho no lar. E também nós tivemos espíritos como o próprio Neio Lúcio, e depois Meimei, que vai substituir Neio Lúcio, na tarefa da evangelização infantil. E outros espíritos vão trabalhar, por exemplo, na tarefa da revelação científica, da antecipação científica do futuro dos conhecimentos humanos, como é o caso de André Luiz, como é o caso de Dr. Bezerra de Menezes, que no caso específico de Bezerra de Menezes, vai ser o mentor do Chico para as psicografias de receitas homeopáticas. Então veja que o assunto é muito amplo. Não dá para você falar, o guia, o mentor de Chico Xavier é Emmanuel. Não, não é. Se a gente for considerar como o guia de Chico Xavier maior é Jesus Cristo. Não tenho dúvida nenhuma. Só que o pensamento do Cristo foi sendo trazido através de de espíritos escolhidos para setorizar as múltiplas tarefas que Chico Xavier empreendeu na Terra. Eu achei até muito bonito, me emocionei um tanto quando você fez uma certa analogia do trabalho de Chico com o trabalho dos espíritos. Chico Xavier estava na linha de frente da guerra, né? Exato. E praticamente só do ponto de vista material. Enquanto tinham pleiades de espíritos assessorando-se entre si, Chico Xavier recebia toda a energia de fronte da matéria, das inclinações magnéticas, etc. e etc. Eu me emocionei muito quando você falou sobre isso em uma determinada live. Nós vamos ver um depoimento de Chico, Geraldinho, dizendo que quando estava recebendo os romances históricos de Emmanuel na Fazenda Modelo, ele percebia que as paisagens da fazenda se modificavam, se transmutavam, e ele conseguia perceber toda a região de Roma, tudo aquilo que era citado por Emmanuel em tempo real. Essa foi a única situação em que Chico Xavier, através de sua psicometria, se deslocou no tempo, ou Chico Xavier era assim toda hora, a mediunidade dele era presente diuturnamente, e essa situação era comum a todos que conviviam com ele. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouco nessa questão da psicografia de Emmanuel por Chico Xavier e as impressões que Emmanuel causou ao nosso irmão médium.
Veja bem que quando Chico se entregava à tarefa da psicografia de romances épicos, que a gente não pode considerar que os escritos de Emmanuel sejam apenas romances. São romances épicos, porque eles têm um sentido global, têm um sentido que interessa à história da humanidade em si. Então, eles interessam a toda a humanidade terrestre, porque retratam determinados momentos cruciais da trajetória histórica humana. Por isto mesmo, quando Chico Xavier fazia essas psicografias, ele era transportado ao ambiente dessas cenas nas rememorações do passado, tanto nas rememorações do próprio Emmanuel, como das rememorações dele mesmo, não é? Vamos pensar o seguinte: se ele foi João Evangelista, então ele estava na época do há 2000 anos, quando Emmanuel estava encarnado na pele de Públio Lentulus e foi para a Galileia, não é? A pedido do imperador romano, e lá travou conhecimento com Jesus e com os discípulos. E é uma época que João Evangelista lá viveu. Então, tudo muito ligado. Nós temos uma carta do Chico para minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo. Ela era nascida no dia 11 de abril de 1900. Ela era, portanto, 10 anos mais velha que Chico. E ela foi como que... Ela já era espírita quando Chico era criança. Ela foi como que uma confidente, uma orientadora do Chico nos primeiros tempos da sua mediunidade. E nós temos uma carta dele para ela de 1937, em que ele tinha apenas 27 anos de idade e 10 anos de mediunidade, em que ele afirma, numa Páscoa, que era o domingo, estava acontecendo o Domingo de Ramos, que é um domingo que antecede a Páscoa, né? E ele falava: olha, eu estou aqui me lembrando da época de Jesus entrando no Domingo de Ramos em Jerusalém e sendo saudado pela multidão. E meditando aqui nessa questão, estou também me lembrando que menos de uma semana depois, esta mesma multidão que o saudou glorioso foi a mesma multidão que o condenou, preferindo Barrabás ao Cristo Jesus. Então, veja bem, ele estava dizendo praticamente para a tia Adélia que ele estava lá, na pele de um deles, de um dos seguidores dele, não é? Que era, nesse caso, João Evangelista. Então, essa questão da psicometria e da rememoração do passado, a psicometria ela é uma mediunidade um tanto quanto diferente, porque é a mediunidade que o Chico tinha, mas era mais comum você vê-lo utilizando essa modalidade de mediunidade quando tocava determinados objetos, cartas, revistas, jornais, em que ele não precisava ler o que estava escrito. Só de tocar, ele entrava na sintonia mental de quem tinha escrito aquele artigo, aquela reportagem ou aquela carta, não é? E a partir daí, era como ele me explicou isso, era como se ele estivesse ouvindo a pessoa falando no momento do que ela estava escrevendo. Isso aqui é a psicometria. No caso da psicografia dos romances mediúnicos, não era bem esse o processo. Era o processo mais mesmo de entrar na mente de Emmanuel, que estava escrevendo os romances. No caso de alguns deles, como Paulo e Estevão, em que João Evangelista estava presente,
há 2000 anos em que João Evangelista estava presente, era a rememoração dele próprio, não é? Porque ele foi personagem dessas histórias. Nos outros, em que a presença dele era indireta, nós temos que nos lembrar, por exemplo, que no livro 50 anos depois, o Nestório foi discípulo de João Evangelista. Então, o Chico conhecia bastante. Sendo João Evangelista, ele sabia muito bem que Emmanuel, que era Nestório no segundo século da vida cristã, era uma personalidade muito ligada a ele. Então, tem também as ligações entre os personagens. E nesse particular, ele entrava na mente de Emmanuel, trazendo, e também nas próprias rememorações do passado, para servir de fiel instrumento para a psicografia daqueles romances épicos. É bom eu deixar claro que muitas das perguntas que eu trouxe aqui, Geraldo, faziam parte de dúvidas íntimas e de dúvidas dos nossos seguidores, e eu procurei justamente aquelas as quais você ainda não teve a oportunidade de falar nas lives. Porque temos aquela questão do encontro de Emmanuel com Chico, da disciplina, mas isso são referências de certas entrevistas que Chico deu e que faziam parte das minhas dúvidas íntimas há muito tempo. Uma delas, por exemplo, é sobre o papel de Emmanuel na época em que Chico estava na carne, compilando as informações do Espiritismo. Emmanuel teve participação na codificação? Tem alguma mensagem do Espírito Emmanuel? Qual foi a participação daquela pleiade de espírito, enquanto Chico estava novamente na matéria para compilar as informações das obras básicas do Espiritismo? Perfeitamente. O Chico, a mim já tinha me dito, mas também ele deu uma entrevista que foi publicada na Folha Espírita e depois transmitida também no livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier nos 25 anos da Folha Espírita, em que a doutora Marlene Nobre compilou diversas entrevistas que o Chico deu ao longo de 25 anos para a Folha Espírita ou para outros jornais e revistas. Na entrevista essa que eu estou citando, por exemplo, em que ele afirma que Emmanuel participou, era um espírito da falange do Espírito da Verdade, que participou ativamente da codificação espírita, auxiliando Allan Kardec na Terra, e que é de autoria dele a mensagem cujo título é O Egoísmo, que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí nós vemos a perfeita sintonia, não é, de Emmanuel no mundo espiritual, representando o pensamento do Espírito da Verdade, que, por sua vez, é o médium do Cristo, é o médium de Jesus, e fazendo, vamos dizer assim, a proteção ou o trabalho mais direto com Allan Kardec na Terra. Essa situação se repete em Pedro Leopoldo em Uberaba, quando Allan Kardec reencarna na pessoa de Chico Xavier e Emmanuel prossegue na vida espiritual fazendo este papel. Inclusive, o Chico vai nos revelar uma vida que foi depois confirmada pela família Tavares, da Escola Jesus Cristo de Campos, Dona Hilda Tavares, o seu filho Flávio, a Dona Wanda Amorim Joviano, que hoje reside com 95 anos de idade na cidade de Petrópolis. Porque o Chico vai me revelar que logo que terminou a tarefa da codificação espírita e que Allan Kardec desencarnou, Emmanuel, no mundo espiritual, se preparou para reencarnar no Brasil por um breve período,
porque ele sabia que a tarefa seguinte de Allan Kardec seria vir ao Brasil, reencarnar no Brasil, para dar cumprimento à segunda etapa da sua grande missão consoladora e reveladora. E ele, no mundo espiritual, precisaria se atualizar no português. Por quê? No domínio da língua portuguesa, ele tinha vivido em Portugal e no Brasil no século XVI, como padre Manuel da Nóbrega. E todos nós sabemos que o português daquela época era completamente diverso, diferente. E era necessário que ele encarnasse no Brasil do final do século XIX, início do século XX, para atualizar os seus conhecimentos no vernáculo, no conhecimento da língua portuguesa, tal como era falada nesse primeiro tempo do século XX. E assim ele encarnou, não viveu, segundo Chico Xavier, mais do que 30 anos. Ele reencarnou no estado do Pará, no norte do Brasil. Isso tem uma razão de ser, porque, você sabe, de todos os estados da federação, o estado que fala mais corretamente a língua portuguesa, conjugando os verbos e as pessoas na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, são justamente os paraenses, né? Que eles articulam corretamente os tempos verbais nas pessoas, na segunda pessoa do singular e do plural, o tu e o vós. Então, Emmanuel encarna por essa razão, única razão. Veja bem como que a espiritualidade é metódica. Tem método, ela tem objetivo, tem planejamento, tudo tem uma razão de ser. E ele se sagra sacerdote católico, porque ele vem estudar no interior de Minas Gerais. Provavelmente, a gente não tem certeza se ele viveu no Instituto do Caraça, que era uma escola de padres católicos, mas temos certeza que ele passou pela cidade de Barbacena, que é próxima, não é? E sagra-se sacerdote católico e vai para o Rio de Janeiro, logo no final do século XIX. Lá ele trava conhecimento com Bezerra de Menezes encarnado, não é? Então tem longas conversas com Bezerra de Menezes, que se torna amigo dele, e resolve meditar sobre os trechos do Evangelho, os trechos do Novo Testamento, e o Chico vai nos dizer, já se preparando para, daí a 50 anos, publicar os livros da série Caminho, Verdade e Vida, em que ele comentaria, num ensaio evangélico maravilhoso, os trechos do Novo Testamento. Então, tudo isso tem uma razão de ser. Ele vai para o Rio de Janeiro e é um sacerdote humilde, porque ele não tem pretensão de subir no domínio da Igreja Católica, nem de fazer carreira, e ele fica numa paróquia humilde do bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. E quando a família Tavares, o marido da dona Hilda, Clóvis Tavares, e ela, acompanhados de dona Susana Maia Mouzinho, que hoje reside no Rio de Janeiro, ainda encarnada, e dona Wanda Joviano, que reside hoje em Petrópolis, eles são comissionados pelo Chico para buscar essas informações no bairro de Bom Sucesso. Eles encontram a paróquia, vão conversar na década de 40 com o sacerdote que lá estava. O sacerdote ainda mostrou a eles um retrato de Padre Amaro, ele se chamou Padre Amaro, e ainda revelou a eles o seguinte, que a beleza das pregações do Padre Amaro eram tão profundas as belezas, que as missas que ele realizava
eram disputadas, porque as pessoas chegavam até antes das 6 horas da manhã para pegar lugar, para sentar e ouvir Padre Amaro falar sobre o Evangelho. Só que ele desencarna rápido, porque a tarefa dele foi simplesmente como se ele tivesse encarnado para viver um momento de reclusão, de meditação, para depois trabalhar, através da psicografia do Chico Xavier, os trechos do Novo Testamento de Jesus Cristo, coisa que ele fez com brilhantismo, não é? A partir da obra Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, o Livro da Esperança, Segue-me, Ceifa de Luz, que foram aqueles que expuseram o pensamento dele e ele próprio. Nós publicamos essa mensagem dele no livro Deus Conosco, ele próprio vai revelar. Ele começa a psicografar em 1941, olha só. Mas ele instrui ao Chico, à família Joviano, ao também diretor da Federação, Manuel Quintão, que não publicasse ainda os livros, a não ser no início da década de 50, porque haveria de ter uma gama maior de conhecimentos acerca do Evangelho. E, de fato, em 1947, se descobrem os manuscritos do Mar Morto, que vão esclarecer alguns fatos históricos relatados, especialmente no Novo Testamento, no Ato dos Apóstolos, nas cartas de Pedro, de Paulo. Então, tudo isso contribui para que a obra seja, então, lançada a partir da década de 50. É um verdadeiro ensaio evangélico que Emmanuel realiza, e ele vai dizer no livro Deus Conosco que ele estava sintonizado diretamente com o pensamento do Cristo. Vejam bem. Então, em última análise, quem que era o guia de Chico Xavier? Era o próprio Cristo, que se utilizava de Emmanuel, de Bezerra de Menezes, de Neio Lúcio, para essa comunicação com Chico Xavier na Terra. Geraldinho, muito interessante. Eu, particularmente, não sabia dessa encarnação transitória entre Kardec e Chico Xavier, para que Emmanuel pudesse consolidar na sua mente a linguagem brasileira e pudesse acessar as multidões, como ele o fez, não só com disciplina, mas também com muito amor e misericórdia, porque ele não era só aquele estereótipo de disciplina. Ele era também misericordioso, amoroso, acolhedor em todos os sentidos. Então, eu particularmente não sabia. Muito obrigado por esse esclarecimento. Olha, eu já vi... Sim, pode falar. Quem quiser conhecer essa trajetória de Emmanuel, em várias encarnações, nós temos um resumo, tendo em vista as revelações de Chico Xavier. Nós fizemos um resumo que está no livro, na abertura do livro Deus Conosco, da editora Vinha de Luz. E lá nós vamos ver todas essas encarnações confirmadas pelo Chico Xavier. A última delas, naturalmente, como Padre Amaro. E acontece que isso é muito interessante, porque nós vamos ver também que não existe na obra divina, especialmente junto aos missionários do Cristo, não existe improvisação. Não é? Jesus, os mentores celestes da Terra não escolheram Emmanuel à toa, não escolheram Chico Xavier à toa, pegaram esses espíritos da cartola como mágicos. Isso não existe. Não é? Esses espíritos são espíritos escolhidos a dedo. São espíritos que passaram
centenas de anos servindo ao propósito superior, e por isso mesmo, para eles foi dado o trabalho mais difícil. Porque imagina, o trabalho de revelar ao mundo o Espiritismo como consolador prometido pelo próprio Jesus Cristo, aquele que haveria de nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia dito e ainda nos esclarecer sobre todas as coisas, é um trabalho hercúleo gigantesco. É uma mudança de paradigma no campo religioso extraordinário, no campo filosófico e científico da mesma forma. Portanto, não há improvisação, né? Tanto o espírito de Emmanuel quanto o espírito de Chico Xavier, Allan Kardec, são espíritos que foram escolhidos a dedo para essa tarefa reveladora, que é a revelação da terceira grande revelação de Deus aos homens, que é a revelação da verdade. Eu já ouvi, Geraldinho, de alguns biógrafos, porque Chico Xavier tinha múltiplas. Eu acredito, sinceramente, que todas as mediunidades classificadas por Kardec no livro dos médiuns, mas eu já ouvi de alguns biógrafos que Chico Xavier, durante algum tempo, se dedicou às reuniões de materialização de espíritos, de substâncias, e, claro, fenomenal em todos os sentidos, na estrutura da materialização, no alcance, na clareza dos fenômenos, etc. e etc. E eu fiquei muito impactado quando eu vi de um biógrafo a informação de que Emmanuel, certa vez, materializou-se, certo? E comunicou a todos os presentes que a tarefa de Chico Xavier seria o livro. A tarefa do médium é difundir o conhecimento por meio da sua psicografia. Então, daqui por diante, ele servirá a este propósito. E, claro, se você quiser acrescentar aquela sua fala, onde você mostra que, em algum momento, Chico Xavier teve a sua encarnação, digamos assim, transferida para o Conselho Kármico, para que ele servisse de instrumento permanente dos espíritos, e caso ele se recusasse a isso, voltaria ao plano espiritual. O que você pode nos falar sobre esse assunto? São dois assuntos distintos, né? O primeiro assunto a respeito da materialização, o Chico tinha todas as mediunidades. Quem quiser conhecer mais sobre o assunto, procurem no YouTube da TV Saber Espiritismo a minha palestra ou os meus estudos com o título As Múltiplas Faculdades Mediúnicas de Chico Xavier. Lá eu explico, inclusive eu fui o primeiro que trouxe essa informação para o público espírita, quando publiquei o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, em 1992, em que reunimos os testemunhos das pessoas que presenciaram as materializações dos espíritos através da mediunidade de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Essas reuniões duraram não mais do que 3, 4 anos somente. O Chico havia conhecido o médium Peixotinho, que tinha uma mediunidade maravilhosa de materialização, quis experimentar ele próprio essa mediunidade, só que as pessoas da minha família, pessoas ligadas à União Espírita Mineira, como Dona Neném Aluoto, Martins Peralva, o Arnaldo Rocha, pessoas de Pedro Leopoldo, que presenciaram essas reuniões, falavam que, através de Chico Xavier, os espíritos se manifestavam com muito maior luminosidade. E alguns deles, você podia, inclusive, tocar neles, conversar com eles. Todos participavam dessas conversas com os espíritos materializados, de Meimei, de Bezerra de Menezes, de André Luiz e de outros mais. O último que se materializou foi Emmanuel. Foi exatamente na última reunião. Não é que Chico não se dedicasse à psicografia, porque
Chico já se dedicava à psicografia desde 1927. E essas reuniões começaram em 1947, 48. Quer dizer, Chico já tinha mais de 20 anos de trabalhos na psicografia. Mas ele experimentou durante 3 anos a mediunidade de materialização. E o Emmanuel, que, segundo os relatos de Martins Peralva e Arnaldo Rocha, que eu coloquei no meu livro, que foi editado pela União Espírita Mineira, eles nos contaram que Emmanuel apareceu 2 metros de altura, vestido como senador romano, portando numa das mãos uma tocha acesa que iluminava o ambiente inteiro. Do coração dele, o Cruzeiro do Sul também iluminava o recinto, que é hoje onde nós temos a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, nosso trabalho lá em Pedro Leopoldo, e na outra mão um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele disse, meus prezados irmãos, a partir de hoje, o médium Xavier não mais deverá se dedicar às reuniões de materialização dos espíritos. Isto porque a materialização de espíritos pode maravilhar alguns poucos olhos e até mesmo curar alguns poucos doentes do corpo físico. Mas somente a tarefa do livro é a chuva que haverá de fertilizar e dessedentar as multidões imensas nos campos imensos das tristezas e das necessidades humanas. E a partir de hoje, o médium deverá focar a sua mediunidade apenas na psicografia. Quer dizer, não é que ele não psicografasse antes. Ele já psicografava, mas Emmanuel, naturalmente, por ordem do Cristo, né, cortou aquelas reuniões, porque é aquela história. Quem participou dessas reuniões não tinha dúvida nenhuma. Mas aqueles de hoje, do século XXI, de amanhã, do século XXII, vão duvidar que isso aconteceu, não é? E agora, a outra questão é a respeito do compromisso do Chico Xavier, que também está neste livro que eu fiz em 92, que é o livro Chico Xavier, Mandato de Amor. E é interessante porque nessa entrevista, eu coloquei essa entrevista lá. Inicialmente foi publicada no jornal O Espírita Mineiro. Mas foi uma entrevista que nós fizemos com o Chico no dia 17 de julho de 1987. E foi muito engraçado porque a gente estava lá, estava muito frio em Uberaba. Eu tenho a fotografia de eu anotando tudo que o Chico falava, né? O Chico sentado numa cadeira de balanço, com cobertores em cima dele, porque estava gelado. Eu estava com um agasalho azul, agasalho de neve, inclusive, porque estava gelado. E nesse dia, o próprio Chico me ordenou. Olha aí, o Kardec, o grande comandante do Espiritismo, ele me ordenou que o entrevistasse. Geraldinho, você vai me entrevistar. E é algo que eu nunca disse antes. Aí eu fiquei assim emocionado, peguei o caderno e o lápis, e ele ditava as perguntas e as respostas. Quer dizer, eu só fui ali aquele que escreveu, mais nada. Porque nem mesmo as perguntas eu elaborei, porque ele próprio ditava. E a primeira pergunta que ele ditou é isso. Em seu primeiro encontro com Emmanuel, ele enfatizou muito a disciplina. Teria falado algo mais? Né? Porque vocês conhecem a história da disciplina 3 vezes. Né? E aí a gente pode fazer uma digressão filosófica em cima dessas 3 disciplinas. Mas eu até não quero entrar nisso, porque eu acho mais importante essa explicação do Chico. Porque ele vai dizer o seguinte, que logo, o primeiro contato dele, vocês sabem que não foi na cachoeira. O primeiro contato dele com Emmanuel, ele próprio escreve no prefácio do livro Emmanuel, que foi publicado em 1936.
em que ele viu Emmanuel, ele estava psicografando poemas para o Parnaso de Além-Túmulo, em 1931, em maio. O livro iria ser publicado no ano seguinte, em 1932, o primeiro livro publicado de Chico Xavier, e na reunião pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. E ele viu Emmanuel na reunião pública, mas Emmanuel fala com ele não fala nada com Emmanuel. Emmanuel fala com ele: olha, você está cansado pela tarefa, depois conversamos. Nesta mesma semana, isso aconteceu em maio de 1931. O Chico vai com amigos para o açude em Pedro Leopoldo, a cachoeira do Rio das Moças, né? Em Pedro Leopoldo, que era um momento de lazer que o Chico costumava fazer. E lá ele viu, Emmanuel aparece para ele e o convida a trabalhar com Cristo na doutrina espírita através da mediunidade. E o Chico aceita, fala com ele o que eu preciso ter para acompanhá-lo. E o Emmanuel fala: disciplina, primeira questão. E qual é a segunda? Disciplina, a segunda questão. E qual a terceira? Disciplina, a terceira questão. Muito bem. Isso aí é bastante conhecido do movimento espírita. Mas aí, o que o Emmanuel falou, além disto, que é essa entrevista que se chama Na Tarefa Mediúnica, e que está lá no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, e em outros sites também. E ali o Chico vai revelar que Emmanuel convida-o a trabalhar na psicografia de 30 livros, inicialmente. Veja só, 30 livros. Hoje, minha gente, nós temos catalogados pela Casa de Chico Xavier nada mais, nada menos do que 536 livros. Olha quantas vezes mais o Chico fez. E aí ele vai falar que ele aceitou a tarefa, psicografou 30 livros de forma até muito rápida. Quando ele terminou, ele falou com o Emmanuel: então nós já estamos quites com a tarefa, já deu 30 livros publicados. E o Emmanuel fala com ele: não, eu consultei os nossos maiores da vida espiritual, você cumpriu a tarefa muito rapidamente, então nós vamos dobrar este objetivo. De 30, vamos a 60 livros. E o Chico disciplinarmente acompanhou a orientação de Emmanuel, atingiu o 60º livro justamente quando ele muda-se para Uberaba, que é o livro Evolução em Dois Mundos. É o último livro que Chico Xavier psicografa na cidade de Pedro Leopoldo. Ele foi publicado no ano seguinte, em 59, mas ele foi psicografado em 58. Daí ele muda-se para Uberaba, já tinha atingido 60 livros, e fala com Emmanuel: nós já cumprimos a segunda etapa do processo do nosso comprometimento. E o Emmanuel fala com ele: não, você agora está numa cidade nova, mudou-se para Uberaba, novos companheiros, de modo que nós podemos reiniciar a tarefa aqui com novos amigos. E aí ele combina então com o Chico que eles iam chegar a 100 livros. 10 anos depois, em 1969, o Chico cumpre o 100º livro, que é o Poetas Redivivos, que não por acaso é homenagem ao primeiro, né, que é o Parnaso de Além-Túmulo, e é homenagem também ao ano 100 anos da desencarnação de Allan Kardec, que Allan Kardec havia desencarnado em 1869. 100 anos depois, ele mesmo, como Chico Xavier, já havia psicografado 100 livros. E o 100º livro é o Poetas Redivivos. Olha que interessante, né? A espiritualidade tem os seus nuances, os seus recadinhos. E aí o Emmanuel fala com ele. Foi aí que o Emmanuel fala com ele. O Chico fala: bom,
já demos ao compromisso 3 vezes ainda um troco de 10 livros. O compromisso inicial era 30. Já fizemos 100 livros, dá 3 vezes mais o compromisso, ainda dá troco. Quer dizer que agora já estamos, eu já estou aposentado do Ministério da Agricultura, estou doente, então agora terminamos a tarefa. E o Emmanuel fala com ele, olha, eu estou aqui com a informação de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu trago comigo um decreto de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Chico perguntou, mas o que diz esse decreto? Esse decreto manda que o seu corpo físico seja desapropriado em favor da divulgação espírita cristã, para que ele continue a serviço de Jesus na psicografia de mensagens do mundo espiritual, consolando familiares e também esclarecendo todos aqueles que buscam a luz do Espiritismo Consolador. De modo que você deve continuar a tarefa até o fim dos seus dias terrenos. Aí o Chico pôs a mão na cabeça. Nossa Senhora, eu já estou, não é, com 59 anos de existência, já estou aposentado. Quer dizer que eu tenho que psicografar até o final dos meus dias, viu, Emmanuel? Se é o que diz o decreto. Mas o Chico, então, contra-argumenta com ele, né? Mas o senhor há de convir comigo uma coisa. A doutrina dos espíritos é uma doutrina do livre pensamento e do livre arbítrio. De modo que, com todo o respeito que eu tenho a nosso Senhor Jesus Cristo, quem sou eu para lhe não acatar uma ordem, mas apenas para movimento de raciocínio, né? Um exercício de raciocínio. Como nós somos donos do nosso destino e temos o livre-arbítrio, e somos adeptos da doutrina espírita que preconiza o livre-arbítrio, nós podemos, naturalmente, recusar a tarefa, por mais honrosa que ela seja, tendo em vista o nosso avançado da idade, as nossas doenças. Não é assim? O Emmanuel, de fato, você tem razão, Chico, é assim. Mas aí, neste caso você se decida em não continuar na tarefa, eu sou obrigado a ler uma nota de rodapé do decreto de Nosso Senhor. E o Chico perguntou, o que diz essa nota? A nota diz assim, caso o medianeiro se recuse à continuidade das tarefas, o senhor Emmanuel tem autorização para lhe tirar do corpo agora, pela morte do corpo físico. E aí o Chico assim, nossa, pelo amor de Deus, deixa eu continuar trabalhando. E isso tudo é muito, muito bacana para nós, né? Para vermos também, minha gente, que a nossa responsabilidade com Cristo é ilimitada. É ilimitada. Nós temos que trabalhar sem reclamar, sem exigências, com real espírito de serviço, como Chico Xavier fez, com real entrega, com renúncia de si mesmo, sem preocupações de fama, de dinheiro, de procurar bem-estar, não é? Ou coisas transitórias da vida material, porque nós estamos aqui na doutrina com um compromisso sagrado de redenção espiritual e também de consolação, esperança e esclarecimento aos nossos irmãos na Terra e no além. Então, olha só, o Chico, que poderia ter se negado à continuidade da tarefa, quando ele atingiu 30 livros, depois 60, depois 100 livros, foi fiel servidor de Jesus, porque ele continuou até o dia 29 de junho de 2002, quando ele recebeu a última mensagem de Augusto César Neto, no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. E até hoje, como eu disse, desses 100 livros, ou dos 30 originais, nós já temos 536 livros publicados. De todas as suas mediunidades, porque não é só psicografia,
É psicografia intuitiva, é psicografia mecânica, é psicografia semimecânica, é também clarividência e clareaudiência. Muitos dos poetas que ele recebeu poemas foi através da clarividência e clareaudiência que ele anotava. Tem as psicofonias, 3 livros que os espíritos falavam através de Chico Xavier, como é o Instruções Psicofônicas, o Vozes do Grande Além, e o último, publicado por nós, o Registros Imortais, não é? Tem a mediunidade de intuição, que são os livros de entrevistas, que o Chico sempre colocava que estava respondendo em nome de Emmanuel, né? E para quem não sabe, Emmanuel, o significado de Emmanuel é justamente Deus conosco. É o significado da palavra, do nome Emmanuel, Deus conosco. Então, no fundo, ele exerceu solenemente e muito dedicadamente esta renúncia absoluta em favor da causa espírita cristã, com absoluto desprendimento de si mesmo em favor de todos nós. Geraldinho, eu sei que o seu tempo é corrido, eu não quero de maneira nenhuma abusar da sua bondade de estar conosco. O que eu pude inferir objetivamente é que Chico Xavier não era só amor, era também disciplina. E que Emmanuel não era só disciplina, era também amor. É também amor. E o que eu pude inferir e concluir é que Chico Xavier, em todas as entrevistas que ele concedeu, inclusive a faculdades importantes falando sobre doenças, com todo o conhecimento de causa que ele possuía, aquilo ali, aquela informação não era fruto apenas de Emmanuel, mas da pleiade de espírito que o acompanhava e dele próprio, por já ter essa bagagem de conhecimento acumulado de muitas encarnações. Agora falemos, para encerrar o nosso momento, sobre a vanguarda, sobre o futuro. E para esse momento eu trouxe 2 questões. O que Emmanuel fala objetivamente sobre a transição planetária? No sentido, qual a mensagem que ele deixa para a transição planetária? E você sabe, naturalmente, que Emmanuel já voltou à Terra. O que nós podemos esperar de contribuição deste espírito agora encarnado entre nós? Bom, são muitas questões que eu vou tentar resumir a resposta. Bom, em primeiro lugar, você citou aí que Emmanuel não era só cultura, inteligência, era também amor. E quem quiser conhecer o espírito de Emmanuel, eu convido a conhecer o livro Deus Conosco, de nossa edição, porque eram psicografias do Chico no culto do Evangelho no lar da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, da família Joviano, em que o Emmanuel, todas as mensagens, se apresenta com tanta humildade, com tanta reverência e com tanto amor pela família Joviano e pelo Chico, que nós vamos ver claramente, inclusive ele se coloca muito semelhantemente à maneira do próprio Chico se colocar, como vosso servo humilde, não é? Ele sempre se despede assim. Então a gente vê, minha gente, que muito desse personagem do Emmanuel carrancudo, do Emmanuel mandão, não é? do Emmanuel disciplinário, na verdade, isso foi mesmo uma personagem que talvez o próprio Chico, para se apagar, não é? Colocou na cabeça dos seus primeiros biógrafos, como se o Emmanuel fosse uma entidade ríspida, rígida, às vezes até sem piedade, não é? E quando, na realidade, pelas psicografias que nós temos nos originais, é justamente o contrário. Uma entidade amorosa, compassiva,
carinhosa ao extremo, humilde ao extremo. Então, vejam, esse é o verdadeiro Emmanuel. Então, nós temos que tirar da letra o espírito e conhecer quem é esse espírito. Nós também fizemos, no livro Deus Conosco, um breve resumo de várias das encarnações conhecidas de Emmanuel. Sabemos que ele foi o grão-sacerdote do Egito, de nome Simas, no século IX a.C. Quem quiser conhecer, está no livro Semíramis, a rainha da Síria, da Babilônia, do Sumer e do Acade, de autoria do Camilo Rodrigues Chaves, que era senador da República e presidente da União Espírita Mineira, que foi confirmado pelo Chico. No próprio Há 2000 anos, ele revela que ele foi o avô dele próprio, o conspirador inimigo de Sula e Cícero, que era cônsul Públio Cornélios Lentulus Sura, nos séculos II e I a.C., tendo sido, portanto, aí o grande conhecimento dele da política, da organização social da Roma Antiga. Reencarna como senador Públio Lentulus, que está a caminho da luz, aliás, há 2000 anos, que todos conhecem, onde ele conhece o Cristo pessoalmente, Jesus em Cafarnaum, recebe de Jesus o convite para ser um de seus evangelistas e nega, veja bem, pelo preconceito, pelo orgulho, ele, na posição de romano, de senador da República Romana, não poderia se rebaixar dentro dos preconceitos dele de época, não é? Mas, não obstante isso, já no século seguinte, 50 anos depois, no livro 50 anos depois, ele se apresenta como Nestório, o escravo grego em Roma, que já segue Jesus. Se ele não quis seguir Jesus como senador de Roma, talvez ele teria sido o quinto evangelista, não é? Porque ele era dono de uma cultura vastíssima. Ele teria sido, portanto, um dos evangelistas. Mas como ele não quis fazê-lo, a tarefa foi adiada para o século seguinte. Ele trabalha como Nestório. Ele inclusive, vai desencarnar sacrificado no circo romano, né? Na companhia do seu filho Ciro. No livro Ave Cristo, nós vamos ver o Emmanuel na figura do filósofo Basílio, no século III depois do Cristo. E nos séculos V e VI, ele é a figura da Igreja Católica chamada de São Remígio, que era o bispo de Reims, aquele que converteu o primeiro imperador franco, né, que é o imperador Clovis I, quando ele forma a primeira França, né, que era o Império Franco, e converte o Clovis I ao cristianismo. E ele vive bastante por volta do ano 439, 496, quando ele converte o Clovis I, não é? Nós sabemos que, muito provavelmente, ele esteve na companhia de Jan Hus, embora isso até hoje não foi muito falado, mas eu suspeito que ele tenha sido Jerônimo de Praga, que, ao contrário de Jan Hus, temeu muito a morte e a fogueira, né? Ao passo que Jan Hus ficou absolutamente impassível diante do sacrifício em Constança, em 1415. Sem querer lhe interromper, mas aí já mostra que Chico Xavier estava em pé de igualdade ou até em maior condição de lucidez espiritual do que o próprio Emmanuel. Mas pode continuar, senhor. Na verdade,
Chico já estava em posição superior muito antes, né? Porque quando Chico foi o sacerdote druida Allan Kardec, um século antes de Cristo, o Emmanuel fazia conspiração política em Roma, na condição de cônsul Públio Lentulus Sura. Quando Chico estava como apóstolo do Cristo, na pessoa de João Evangelista, Públio Lentulus, que era Emmanuel, se recusou a seguir o Cristo. Veja bem, né? Nós sabemos também que no século XIII, Emmanuel, foi o cardeal São João de São Paulo, no Vaticano, e que foi aquele cardeal que repreendeu o colégio cardinalício quando eles estavam fazendo chacota de Francisco de Assis, que era o João Evangelista reencarnado, que era Chico Xavier, não é? E que reformou a Igreja Católica nos anos finais de 1200. E ele chama a atenção, e o Papa da época, tendo em vista a intervenção do cardeal São João de São Paulo, decide receber Francisco de Assis e autoriza que Francisco de Assis abra a corrente franciscana, não é, dos seguidores do catolicismo. No século XVI, todos nós sabemos, por revelação inclusive de Neio Lúcio, que foi Emmanuel, Padre Manuel da Nóbrega, enquanto o Chico estava também na condição de padre católico, fundando junto com ele as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, na pessoa do Padre Manuel de Paiva, que os relatos da história indicam que tinha uma humildade extraordinariamente bela, né? Que era muito mais voltado à caridade, muito mais voltado à assistência espiritual e material aos índios do que o próprio Manuel da Nóbrega, que era Emmanuel, que estava mais vinculado à organização da Igreja Católica, né? Nos primeiros tempos da brasilidade. O que mostra também que, né, a supremacia espiritual de Chico Xavier em relação a Emmanuel. No século XVII, nós vamos vê-lo no livro Renúncia, Emmanuel na pessoa de Padre Damiano, não é? E que, inclusive, ele tinha nascido em 1613 na Espanha, vivido em Ávila, em Castela Velha, oficiando na igreja de São Vicente. Olha que interessante. Igreja de São Vicente. No século anterior, com o Padre Manuel da Nóbrega, ele viveu em São Vicente, hoje nas proximidades de Santos. Vejam as sintonias, não é? E ele vai desencarnar na igreja São Jacques do Passo Alto, no bairro de São Marcelo, em Paris, em idade avançada. No século XVIII, ele é um educador Jean-Jacques Tourville, que presencia os terrores da Revolução Francesa, fugindo para a Espanha, e no século XIX está como integrante da Falange do Consolador, da Falange do Espírito da Verdade, nos trabalhos de Allan Kardec na França. Eu já citei aí a vida dele como Padre Amaro, no Brasil, inicialmente nascido no Pará, depois estudando cristianismo em Minas Gerais e oficiando na cidade do Rio de Janeiro. E como durante todo o século XX, ele vai coordenar a tarefa da psicografia de Chico Xavier no mundo espiritual. Então, é o integrante da Falange também do Espírito da Verdade na obra de Chico Xavier. E o Chico vai dizer a vários de nós, não é só a mim, nós temos aí o relato de mais de 20 pessoas, amigos íntimos do Chico Xavier, que ouviram dele, assim como eu, que o Emmanuel reencarnou no Brasil no ano 2000. Reencarnou de fato
A tarefa dele será, a tarefa profissional será de educador, mas como espírita, ele será médium psicógrafo. E quem vai escrever através dele será o próprio Chico Xavier. Para mim, ele vai dizer que a tarefa dos dois, com o espiritismo e o cristianismo redivivo no Brasil, vai durar até o ano 2100. Para a dona Susana Maia Mouzinho, ele revela, inclusive junto com a sua nora, dona Aide Cassanho Mouzinho e dona Wanda Morim Joviano, que foram visitar o Chico em 1980, em Uberaba, ele vai revelar que Emmanuel iria reencarnar no final do século XX na família, como descendente da família constituída pelos espíritos de Dona Laura e Senhor Ricardo, do nosso lar, que já estavam reencarnados há algumas décadas, não é? Então, ele reencarnou como neto de Dona Laura e Senhor Ricardo, e em 1997, ele chama Dona Susana e Dona Maria D para dizer que Emmanuel tinha executado a última tarefa aqui nas proximidades da Terra e queria ascender ao mundo espiritual superior para se preparar por mais ou menos 2 ou 3 anos para a sua própria reencarnação. E quando chega o ano 2000, ele confirma essa reencarnação, tanto para a dona Susana Maia Mouzinho, quanto para a dona Wanda Joviano, para mim, para outros amigos, como, por exemplo, o doutor Elias Barbosa, que foi médico do Chico, né? O casal Carlos Bacelli e Márcia Bacelli, de Uberaba, a doutora Marlene Nobre, e várias pessoas que conviviam com ele em Uberaba ouviram de Chico Xavier isso. Para a dona Sônia Barçante, que ela é integrante de uma família muito amiga do Chico, que é a família de dona Silvia de Almeida Barçante, de Araxá, fundadores do Caminheiros do Bem de Araxá, toda a família espírita, trabalhadora do espiritismo, e dona Sônia mudou-se para Uberaba, trabalhou e até hoje trabalha no Grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier, e presidiu durante muitos anos, até hoje preside, a Aliança Municipal Espírita de Uberaba. Ela presencia o momento em que Chico, no ano 2000, no Grupo Espírita da Prece, sai do corpo. Né? Ele estava muito cansado, muito abatido, depois da tarefa da psicografia muito longa, mas ele sai do corpo, volta eufórico, volta cheio de energia, cheio de vida, cheio de alegria. E ela então não resiste e pergunta a ele. Ela estava ao lado dele, perguntou: seu Chico, posso te fazer a pergunta? Onde que o senhor foi que o senhor voltou tão alegre? E ele então conta para a dona Sônia: olha, eu fui, a espiritualidade me levou para ver o bebezinho Emmanuel já reencarnado no interior de São Paulo. Ele já está no berço, já renasceu. Então, dona Sônia pergunta para ele: como nós vamos saber quem é ele? E aí o Chico responde: vocês vão reconhecê-lo pela obra. Não é? Então, essa que é a questão. Geraldinho, você está falando para todo o Brasil através da internet, mas especialmente para a cidade de Cajazeiras, da Paraíba, uma cidade fundada por um padre chamado Padre Inácio de Souza Rolim, com 3 casas espíritas. Foi uma alegria imensa recebê-lo aqui, em meio a todos nós. Me desculpe, eu sei que a gente não pode assim fazer elogios, a gente chama aqui fazer missa de corpo presente, é um dizer popular. Mas o seu sotaque, o seu modo de falar, a sua simplicidade, nos remete às conversas que Chico tinha com os seus amigos, com os seus companheiros, e que você, vez por outra, publica nos seus vídeos Chico Xavier na Varanda. Sigam Geraldinho Lemos. Além das informações, ele traz esse jeito simples
que parece que Chico Xavier está aqui, do teu lado, te inspirando e colocando na tua mente todos esses detalhes minuciosos sobre a vida dele e dos espíritos que o acompanhavam. Eu gostaria de te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Continue, continue. Você tem muito a contribuir para o movimento espírita. Eu agradeço muito seu carinho, o convite. Para mim foi uma honra participar aí com vocês na cidade de Cajazeiras e também transmitindo pela internet para todos que queiram ouvir. Agradeço do fundo do coração. E eu gostaria, por fim, de passar a palavra novamente para você, para que você fizesse a prece final por todos nós. É possível? Claro, com muito gosto. Então vamos lá. Senhor amado Jesus, Mestre de infinita bondade e misericórdia, eis-nos aqui, amado amigo, reunidos em pensamento e em coração, na certeza de Tua presença conosco, pela presença amorosa e compassiva de nossos guias e benfeitores da vida maior, que tão carinhosamente nos confortam o coração. Permita, Mestre amado, que estes momentos se multipliquem, como o pão e o peixe, lá nos montes da Galileia, que descedentaram a multidão, a fim de que todos nós possamos sorver a água pura de teu evangelho de amor e podermos também nos alimentar, possamos nos alimentar com o pão vivo de tua mensagem redentora, confiantes de que não nos abandonas nas estradas vacilantes do mundo. Te pedimos ainda um tanto mais de coragem, de perseverança, de alegria de viver, de estudo nobre e dedicado, para que a fortaleza da fé não nos falte, para que a coragem não fuja dos nossos ideais, a fim de perseverarmos no caminho de verdade e vida que nos destes. Jesus amado, nós te pedimos ainda despedir-nos com a tua paz, para que a tua paz fique conosco, morando em nossas almas e a fim de que possamos espargi-la também aos nossos familiares e amigos, entrando em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho ou em nossas tarefas humildes no campo do espiritismo cristão. E com estes pensamentos, Senhor, nos despedimos com a tua paz, para que a tua paz viva em nós, assim hoje, agora, como para todos sempre, assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Fique com Deus e muita luz na tua caminhada. Muito obrigado a vocês. Um beijo no coração. Depois manda pra gente. Mando sim, pode deixar.